Capítulo 9. Corina Braga continuava lançando anotações em seu diário. Escreveu que o avião, depois de dar algumas voltas ao redor de Brasília, parecia ter tomado um novo rumo. Caio Pieper olhava pela janela, tentando descobrir para onde estavam indo. Conhecia a região. Durante muitos anos trabalhara como comprador de níquel em Goiás. Depois de alguns minutos de observação, concluiu, embora não muito convicto, que voavam para Sudoeste, quem sabe para Anápolis ou Goiânia. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Pieper podia ouvir, como se viesse de algum lugar muito longe, o débil e aflito murmúrio das preces dos passageiros. Renate e Klaus Borgardes não tinham a menor ideia de onde se encontravam. Muito menos faziam questão de saber. Queriam apenas que o avião pousasse. Percebiam que o piloto, depois de fazer diversas curvas, tomara nova direção. Não suspeitavam da tragédia que ocorrera no cockpit e se impressionavam com a quietude dos passageiros, todos em seus lugares, ninguém querendo bancar o herói. Às vezes, Klaus falava baixo com Renate, procurando ser otimista. Vai dar tudo certo, querida. Nós já vamos pousar, cochichava, sem dizer de sua maior preocupação, o combustível, que não havia como não estar no fim. Mesmo sem saber dos projetos kamikazes do sequestrador, não eram poucos os passageiros que temiam o pior. Tudo levava a crer que o homem era um louco, não um ativista político de comportamento previsível. Um louco armado que atirava ao menor pretexto, como se podia ver pelos dois tripulantes feridos. Por medo de se tornar a terceira vítima, ninguém ousava conversar, a não ser em sussurros. Alguns pensavam na educação dos filhos, tentavam se lembrar de contas que haviam deixado por pagar, de créditos a receber, de disposições de seus testamentos. O pessoal do BDMG se comunicava por bilhetes. Cada um queria saber do outro opiniões sobre o sequestrador e seus motivos. O chefe de equipe Pinho acreditava que o avião voava para Sudoeste, de Brasília para Anápolis ou Goiânia, trecho que o VASP-375 percorrera naquela manhã, muito antes do incidente. Curiosamente, Henry, apesar de ser aviador, ou, talvez, exatamente por causa disso, pilotos de jatos estão habituados a se guiar, e a confiar, apenas nos instrumentos, continuava não fazendo a mínima ideia de onde estavam. E, cada vez mais, surpreendia-se pelo fato de o combustível não ter acabado. Olhava o relógio, incrédulo. E se resignava a esperar que as turbinas emudecessem. Ou será, perguntava-se, mais torcendo do que acreditando, que em Belo Horizonte puseram uma quantidade de combustível superior à normal. Um pouco antes, Henry registrara que o avião voava em círculos. E agora, pelas asas niveladas, via que seguia reto. De seu assento de corredor, só via nuvens. Tinha certeza de que Murilo iria fazer alguma coisa, que não iria simplesmente gastar todo o combustível e deixar o avião cair. Quem sabe ele iria tentar derrubar o sequestrador, através de algum tipo de manobra mais brusca. Henry pensava também na morte, na possibilidade de a história acabar mal. Puxa vida, terminar minha vida desta maneira estúpida, tanta coisa que não fiz, e que poderia ter feito, perdeu-se em lamentos os mais diversos. Ditzel, cada vez mais temeroso de que o combustível fosse acabar, e sentindo que o sequestrador não estava nem um pouco preocupado com isso, fez um bilhetinho, que mostrou a Yoda e Komatsu. Solicitou-lhes que soltassem seus cintos. Era bem possível que tivessem de tomar alguma medida para neutralizar o homem. Os dois japoneses concordaram, não demonstrando muita convicção. Logo depois, o avião entrou numa zona de turbulência e voltaram a se afaivelar. Mais atrás, o passageiro que, desde o início do sequestro, vinha narrando cada passo do voo, e que agora todos sabiam ser procedente de Porto Velho, dizia para quem quisesse ouvir que o combustível iria se esgotar em poucos instantes. Nós tínhamos tantas horas de autonomia, ao decolar. O tempo está acabando, o homem argumentava, teorizava e agourava. E os vizinhos morriam de medo.
Nessa altura dos acontecimentos, a notícia do sequestro do VASP-375 já era do conhecimento de todo o Brasil. Sem saber exatamente onde o Boeing iria pousar, as emissoras de televisão optavam por transmitir de Brasília e apresentavam flashes ao vivo do aeroporto da capital. No Rio de Janeiro, destino original do Boeing, parentes e amigos dos passageiros do 375 se acotovelavam, aflitos, junto ao balcão de atendimento da VASP, à cata de informações. Num apartamento em São Conrado, zona sul do Rio, Fernando, 14 anos, tinha diante de si um prato de comida, que ele mesmo preparara ao chegar do colégio. Enquanto almoçava, o jovem ligou a televisão. Soube assim que o avião de seu pai, comandante Fernando Murilo, fora sequestrado. 930 quilômetros a noroeste do local onde estava o garoto, no 375 volta e meia o japonês Shiba se via tentado a atacar o pistoleiro. Mas continuava temendo haver algum cúmplice entre os passageiros, principalmente o homem moreno ao seu lado, ao qual pouco antes o sequestrador fizera algumas perguntas em inglês, o que podia ser algum tipo de dissimulação. Disfarçadamente, Shiba olhou mais uma vez para o vizinho, estudando-lhe suspeitosamente as feições. Houve um momento de expectativa, que logo se transformou em surpresa, quando o sequestrador se afastou um pouco do cockpit e disse a todos: "Eu quero pedir desculpas a vocês, por tudo isso que está acontecendo." O pedido desanuviou um pouco o clima de tensão. Ouviram-se alguns, graças a Deus. Assis Costa Couto não via motivos para se sentir otimista. Pensava no quanto a sensação real de sequestro era diferente daquilo que se via nos filmes. Seus pensamentos foram interrompidos por seu vizinho de poltrona, Odair Assis, que lhe segredou: "Eu vou partir pra cima desse sujeito. Não dá pra aceitar uma situação dessa." "Calma, pelo amor de Deus," Assis Couto apelou ao outro Assis. Era só o que faltava, pensou, um novo tiroteio a bordo. Do cockpit do PPSNT, já era possível enxergar a pista de Anápolis. "Tá vendo ali a pista?" Murilo perguntou ao sequestrador, fazendo um sinal com o polegar apontado para o lado de fora. Na posição em que se encontrava, atrás do jump seat, Nonato tinha uma visão muito limitada. Não viu o aeroporto. Nem tentou ver. Limitou-se a ordenar, adiantando o revólver para a cabeça do comandante: "Vamos para Goiânia." Murilo precisou se conter para não externar seu desespero. A cada minuto que passava, a tragédia tornava-se uma perspectiva mais realista. Se continuasse a se sujeitar à vontade do louco, teria uma pane seca, falta de combustível. Se forçasse o pouso em Anápolis, talvez levasse um tiro. Deu uma olhada nos instrumentos e mentalizou alguns cálculos, não muito elaborados, diga-se. Sim, ainda tinha combustível para ir a Goiânia. Mas era a última chance. Depois, seria o que Deus quisesse. Querendo dar conta de sua real situação a Brasília, virou-se para o pistoleiro e informou, mantendo o microfone aberto: "Só estou com 2.800 libras. Minha autonomia é de 15 minutos." Ciente, VASP-375, limitou-se a dizer o homem do Sindacta, um sargento que vinha conversando com o PPSNT desde o início do voo. Só que agora ele tinha às suas costas, literal e figuradamente, diversos oficiais, cujas patentes subiam até brigadeiro. O caça-mirage continuava seguindo o VASP, guardando uma pequena distância. Na hipótese de uma queda do 375, haveria testemunhas auditivas e visuais. E o local do desastre seria imediatamente plotado pela Força Aérea, o que otimizaria a chegada de equipes de socorro, embora provavelmente inúteis a essa altura. Murilo sentia certo alívio pelo fato de que o sequestrador aparentemente desistira de jogar o avião sobre o Palácio do Planalto, hipótese que não voltara a mencionar e que ia se tornando impossível à medida que o Boeing se afastava de lá. Se conseguisse pousar em Goiânia, no solo as coisas seriam muito mais fáceis de se resolver. Mas o combustível se esgotava.
Tenho apenas 1.800 libras, agoniou-se Murilo, abrindo o som para Brasília. No Sindacta, o suspense atingira o auge. Um Boeing 737-300 tinha capacidade para 50.000 libras de combustível. Com apenas 1.800 era como um automóvel com 2 litros no tanque. Na cauda, Pinho verificou as horas. Passavam alguns minutos das 2 da tarde. Olhou para baixo. Pareciam estar se aproximando de uma região urbana. Com efeito, Murilo dera início a uma aproximação alta para o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Já abandonara o nível 370. Descia para o nível 100. Sem que o sequestrador objetasse, informou ao Sindacta. O passageiro me autorizou a pousar em Goiânia. Por medida de segurança, a aeronáutica interditara os aeroportos de Brasília, Anápolis e Goiânia. Desviara todo o tráfego da região, onde agora só voavam o VASP 375 e o Mirage que o seguia. Trocara as frequências de todas as aeronaves. O céu era todo de Murilo ou, melhor, do homem que apontava a arma para sua cabeça. Com as manetes muito reduzidas, uma vez que voavam em forte ângulo de descida, o consumo agora era desprezível. O VASP 375 encontrava-se nos arredores de Goiânia, a nordeste da cidade, ainda muito alto e com combustível para alguns minutos, suficientes para, com um pouco de sorte, aterrarem sem novos incidentes. Nesse momento, Raimundo Nonato encostou a arma na cabeça do comandante e disse: "Vamos para São Paulo." Só então Murilo teve certeza de que aquele moço jamais o deixaria pousar.